Olá, estamos aqui no canal da Semã, Sociedade Espírita Maria Nunes, mais uma vez para comentar o capítulo 13 desta obra tão grandiosa de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e de Consciência, psicografada por Divaldo Franco. Então, hoje nós comentaremos o capítulo 13, intitulado Consciência e Discernimento. Joana, ela apresenta nesse capítulo a questão do Livro dos Espíritos 189, no qual ele pergunta aos espíritos, desde o início da sua formação, goza o espírito da sua plenitude e de suas faculdades? E a resposta que os espíritos deram a Kardec é a seguinte: não. Pois para o espírito, como para os homens, também tem infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Isto significa que o desenvolvimento da inteligência e do sentimento se dá conforme o discernimento da percepção da consciência. Então, na verdade, o que os espíritos colocam aqui para Kardec é que o homem ele vai adquirindo a sua individualidade à medida que ele passa por todos os estágios anteriores, né, de infância, de amadurecimento, e até que ele chegue nesse ensaio da vida intelectual, que seria a consciência. Então, esses ensaios são processuais e eles se dão por meio do instinto. E nesse estágio, o espírito ainda não tem consciência de si mesmo, como disse Kardec, como diz os espíritos a Kardec. Então, na sua origem, ele ainda não tem consciência. Ele não compreende as leis divinas e também a sua condição ainda é de simplicidade e de ignorância. E essas faculdades elas ainda estão adormecidas. E como esclarece Joana, o tempo e a dor levam o homem a entender o objetivo da vida. E é esse o processo de evolução. À medida que ele vai tomando consciência dos seus atos, dos seus objetivos, ele vai tomando essa consciência. Então, nesse sentido, a mente e o pensamento é que vão direcionar o que é para eles, como diz Joana, o céu e o inferno. Porque, na verdade, o céu e o inferno está dentro de nós. É aquilo que, vamos dizer assim, que nós sentimos. Então, ela ainda diz assim, que o cultivo das ideias que são originárias das paixões é que conduzem esse distúrbio e que muitas vezes aliena, embrutece, traz dificuldades do discernimento de pensar e de agir. Por isso, é importante termos claro, como diz Joana, que o discernimento é o que vai favorecer o homem a pensar no certo, no errado, no justo ou no desprezível. E aqui Joana nos convida a reflexionarmos na seguinte metodologia, como ela diz aqui, a metodologia da vida. Eu achei muito interessante essa frase dela, que ela diz assim: pensar sempre o que se deve pensar. Então, aí a pessoa já está, vamos dizer assim, amadurecida, porque ela vai pensar sempre o que deve pensar. Então, no primeiro caso, como diz ela, a educação do pensar é necessário, já que este ato é constante, porque nós estamos o tempo todo pensando. Então, nós temos que
educar os nossos pensamentos para que a gente possa evoluir. E ela reforça ainda que é imprescindível lutar contra a preguiça mental. Muitos de nós têm essa preguiça mental. E essa preguiça gera desatenção, sonolência e dificuldades de se concentrar. Muito importante essa colocação de Joana. Então, é a preguiça mental que vai gerar todos esses deslizes, vamos dizer assim. Por isso, ela sinaliza que a educação do pensar é eleger o que pensar. Então, nós precisamos aprender o que nós vamos pensar, porque muitas vezes a gente pensa coisas inúteis, pensamos bobagem, ficamos criando ideias, conflitos conosco mesmo no nosso pensar. Então, por isso que ela diz que nós precisamos aprender a educar esse pensamento. E só assim nós estaremos, vamos dizer que, fazendo esse discernimento de manifestações da consciência do que pensar. E ela ainda nos alerta que aqueles que pouco pensam transmitem faixas primárias da evolução. Então, essas pessoas que não pensam, vamos dizer assim, que, como ela diz aqui, que pensam pouco, elas não saem daquele estágio, elas não evoluem, elas não crescem, porque fica estagnado naquela coisa tão, vamos dizer assim, infantil, entre aspas, né? E desta forma deixa arrastar-se pelas tendências dos instintos. E outros que, mesmo que tenham passado desta fase inicial, podem deixar-se também anestesiar ou acomodar-se pelo fato e fenômenos existentes sem os estímulos inteligentes para galgar patamares mais elevados. Então fica ali naquele estacionado, vamos dizer assim, não evoluem o seu pensamento. Então, como o capítulo aborda sobre o discernimento e consciência, é preciso compreender o que Joana nos traz como lição, que é o discernimento que vai proporcionar ao ser pensante o amadurecimento psicológico e afetivo. Então, é importante que a gente tenha esse estímulo para pensar e saber pensar, como ela diz, com educação. E é por meio do saber pensar que o horizonte da compreensão humana se alarga e o amor abrange tudo e todos. Olha que interessante e importante também, né? Porque à medida em que eu vou conhecendo, alargando os meus pensamentos, eu vou tomando consciência e trazendo dentro de mim esse verdadeiro amor que vai abranger tudo e a todos. E essa consciência mais madura e abrangente que vai desenvolver o intelecto moral. O segredo está bem aí, porque quando eu tenho consciência, quando eu alargo meus pensamentos, quando eu tenho consciência, quando eu tenho educação, desenvolve em nós o intelecto moral que é direcionada à relativa perfeição. Porque se nós pensarmos, nós estamos buscando a perfeição, todos nós indistintamente. Mas para que a gente galgue e alcance essa evolução, mesmo que seja a passos lentos, de encarnação a encarnação, nós precisamos entender todo esse processo que precisa passar pelo amadurecimento intelecto-moral. Por isso, a benfeitora nos convida à conquista do discernimento e da consciência. E ela vai brindar a criatura humana
com a plenitude, ou seja, com a felicidade. Então a gente só vai ser feliz à medida em que a gente vai crescendo, progredindo, tomando consciência de tudo aquilo que nós fazemos, inclusive do pensar, como ela diz aqui. Então, procuremos nos esforçar para pensar sempre e saber o que pensar, pensar com educação, como ela diz. E é isso que nós temos para hoje. Paz para todos nós e um Natal repleto de bons pensamentos e de Jesus no coração, que é Ele o aniversariante. Um abraço fraterno para todos vocês.